A profecia do último Papa está se cumprindo agora. Você precisa ver isso. Em meio ao turbilhão de acontecimentos que cercam o mundo atual, uma antiga profecia ressurge com força. A profecia de São Malaquias, que previu a sucessão dos papas, lança uma sombra sobre o futuro da Igreja Católica e da humanidade. A profecia sugere que o próximo Papa, conhecido como Petrus Romanus, será o último antes do fim dos tempos. Mas o que isso realmente significa? Em Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 a 11, somos apresentados a uma visão intrigante que se conecta a essa profecia. 7 cabeças, 7 montes e um 8º rei emergem, gerando perguntas cruciais. Quem é este rei? E qual seu papel nesse enredo apocalíptico? A profecia e as escrituras nos convidam a refletir. Estamos realmente diante do último Papa? À medida que exploramos essas questões, é vital manter a mente aberta e o coração alerta. O que os sinais e as profecias revelam sobre o futuro? A verdade pode ser mais surpreendente do que imaginamos. Se você deseja se aprofundar nesse tema fascinante, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. O conhecimento é uma luz em tempos de incerteza. A profecia de São Malaquias. São Malaquias, monge beneditino do século XII, é conhecido por sua intrigante profecia que abrange a lista de 113 papas desde o seu tempo até o presente. Sua vida é envolta em mistério, mas acredita-se que ele tenha vivido na Irlanda, e sua obra, intitulada Profecias sobre os Papas, foi escrita durante uma visita a Roma. O que torna essa profecia tão notável é que, segundo muitos estudiosos, cada papa subsequente é descrito por uma frase ou lema que refere-se a características ou eventos de seu papado, criando uma linha do tempo que culmina em uma previsão sombria para o último Papa. A origem da profecia remonta a um período em que a Igreja Católica enfrentava diversas crises, tanto internas quanto externas. Malaquias teria recebido essa revelação em uma visão e, embora a autenticidade de sua obra tenha sido questionada, ao longo dos anos, muitos fiéis a consideram um guia profético. O que chama a atenção é que a lista termina com a descrição do último Papa, que será conhecido como Petrus Romanus, ou Pedro Romano, um nome que suscita grande expectativa e temor entre os crentes. Para aqueles que buscam entender a profundidade dessa profecia, é relevante considerar a relação com as escrituras bíblicas. Em Apocalipse 10:11, a mensagem profética é enfatizada, indicando que os profetas têm a responsabilidade de comunicar verdades que podem ser desconfortáveis, mas necessárias. Essa ideia de que as profecias devem ser levadas a sério ressoa fortemente com a obra de São Malaquias, que, segundo muitos, pode estar cumprindo-se à medida que os eventos se desenrolam no mundo contemporâneo. Nos dias atuais, a figura de São Malaquias é frequentemente evocada em discussões sobre o futuro da Igreja e a direção em que está se movendo. Com os recentes papados e os desafios enfrentados pela Igreja, muitos veem a profecia como um indicativo de que algo maior está em jogo. A expectativa em torno do próximo Papa, que é descrito como uma figura que enfrentará grandes tribulações, provoca um intenso debate e reflexão entre teólogos e leigos. Assim, a história de São Malaquias e sua profecia não são apenas um relato de um homem do passado, mas sim um convite à reflexão sobre o futuro da Igreja e os sinais que podem estar se manifestando em nossos dias. O que muitos se perguntam é: estamos realmente nos aproximando do cumprimento dessa profecia? E se sim, como devemos nos preparar para isso? A sequência dos papas e a contagem dos reis. A contagem dos papas em relação à profecia de São Malaquias é um tema que gera bastante debate entre estudiosos e fiéis. Segundo essa contagem, o Papa Francisco é considerado o 7º Papa, e a expectativa recai sobre o próximo, que seria o 8º e, supostamente, último. Essa sequência é marcada por uma complexidade que envolve a identificação de quem realmente se encaixa nas categorias de o que existe e o que ainda não chegou. Esse aspecto controverso da profecia indica que a interpretação é uma tarefa que requer atenção e discernimento. A referência bíblica em Apocalipse 17:10 destaca que são 7 reis,
5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Essa passagem é fundamental para a compreensão da contagem dos papas e levanta questões sobre a legitimidade e a autoridade de cada líder religioso ao longo da história. A discussão sobre quem é considerado um rei e quais papas devem ser incluídos nessa contagem reflete a diversidade de opiniões e a complexidade da história papal. Um aspecto interessante a ser considerado é como a contagem dos papas se relaciona com as mudanças sociais e culturais ao longo dos séculos. Cada papa trouxe consigo uma nova perspectiva e uma nova abordagem para os desafios da época. A figura do 8º papa, portanto, é cercada de expectativas não apenas sobre o que ele fará, mas também sobre como ele poderá responder às questões contemporâneas que a Igreja enfrenta. Isso nos leva a perguntar: que tipo de líder será necessário para guiar a Igreja em tempos tão tumultuados? Além disso, a contagem dos papas não é meramente uma questão de números. Ela toca em aspectos de identidade, legado e continuidade. Em um mundo em constante mudança, a figura do Papa serve como um símbolo de estabilidade e fé para muitos. A ideia de que estamos nos aproximando do último Papa gera um senso de urgência e reflexão sobre o que significa ser parte de uma comunidade de fé em um momento tão crítico. Por fim, a contagem dos papas e a expectativa em torno do próximo líder da Igreja nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Como nos preparamos para a possível chegada de um novo Papa? Quais são as expectativas que trazemos para essa liderança? Essas perguntas são essenciais para entendermos não apenas a história da Igreja, mas também o nosso papel dentro dela e a nossa ligação com as promessas e desafios que o futuro pode nos reservar. A grande tribulação e o juízo final. A profecia de São Malaquias, assim como as interpretações do livro de Apocalipse, traz à tona a noção de que a humanidade enfrentará um período de grande tribulação antes do juízo final. Esse conceito não é novidade nas Escrituras. Na verdade, ele aparece com frequência, enfatizando a seriedade dos tempos que estão por vir. No Evangelho de Mateus, por exemplo, encontramos a afirmação de que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Isso nos leva a refletir sobre a gravidade das circunstâncias que podem se desenrolar e a urgência de estarmos preparados. Os tempos de tribulação são muitas vezes descritos como momentos de imensa dificuldade e sofrimento. Não se trata apenas de conflitos físicos ou guerras, mas também de crises espirituais e morais. As pessoas poderão enfrentar desafios que testam suas crenças e convicções. Neste sentido, a grande tribulação é um chamado à ação, lembrete de que cada um de nós deve avaliar sua vida e seu relacionamento com Deus. É um convite à reflexão e à busca por uma conexão mais profunda com a fé. Além disso, a ideia de um juízo final é igualmente importante. Este evento representa a culminação da história humana, onde todos serão confrontados com suas escolhas e ações. As Escrituras falam sobre a separação entre os justos e os ímpios, e esse momento é visto como um ato de justiça divina. A grande tribulação, portanto, não é apenas um período de desespero, mas também um tempo de oportunidade para arrependimento e transformação. Aqueles que se voltam para Deus durante esses tempos difíceis podem encontrar esperança e redenção. As referências bíblicas sobre a tribulação e o juízo final servem como um alerta, mas também como um conforto. Para os fiéis, esses eventos não devem ser motivo de pânico, mas sim um incentivo a aprofundar a vida espiritual. A vigilância e a preparação são, portanto, fundamentais. A mensagem é clara: não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes. A vida é breve. E os sinais dos tempos devem nos motivar a viver de forma mais consciente e comprometida com nossas crenças. Por fim, a grande tribulação e o juízo final são temas que nos forçam a olhar para além do nosso cotidiano e a questionar o que realmente importa. Em tempos de incerteza, somos chamados a buscar a verdade e a viver de acordo com os princípios que nos foram ensinados. Isso exige coragem, fé e um coração aberto para as mudanças que podem ocorrer. O verdadeiro propósito da vida, segundo as Escrituras, é buscar a Deus e estar preparado para o que está por vir. O último Papa e o nome Petrus Romanos.
Quando se fala sobre a figura do último Papa, o nome Petrus Romanus não é apenas uma curiosidade, mas uma peça central da profecia de São Malaquias. O nome, que pode ser traduzido como Pedro Romano, evoca a figura de São Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus e considerado o primeiro Papa. Essa conexão não é meramente simbólica. Ela sugere uma continuidade na liderança da Igreja, mas também levanta questões sobre o papel que esse último Papa desempenhará em um momento de crise. De acordo com a profecia, Petrus Romanus será um líder que enfrentará grandes tribulações, o que dá a entender que sua missão não será fácil. A expectativa é de que ele lidere a Igreja em tempos tumultuados, onde a fé será testada de maneiras inesperadas. Essa imagem de um Papa lutando contra adversidades ressoa profundamente com muitos que veem a Igreja enfrentando desafios contemporâneos, como a secularização e a perda de influência moral na sociedade. A referência bíblica de Mateus 16:18, onde Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, adiciona uma camada de esperança a essa narrativa. A promessa de que a Igreja, mesmo diante de crises, permanecerá firme, é um lembrete de que a fé tem um papel crucial na preservação da verdade e na resistência ao mal. O que muitos se perguntam é se Petrus Romanus será o líder que guiará a Igreja através das trevas e para a luz. Além disso, o significado de Petrus Romanus também sugere uma ligação com a cidade de Roma, o coração da Igreja Católica. Essa conexão geográfica é significativa, pois indica que a liderança da Igreja deve permanecer em sua base histórica, mesmo em tempos de crise. A escolha de um Papa romano é vista por muitos como uma necessidade, uma vez que ele poderá entender melhor os desafios locais e internacionais que a Igreja enfrenta. Por fim, a figura do último Papa é cercada de expectativa e temor. A busca por respostas e a tentativa de interpretar os sinais dos tempos são questões que permeiam a mente de muitos crentes. A esperança de que Petrus Romanus possa ser um líder que traga renovação e resistência à fé é um tema que ressoa fortemente entre aqueles que buscam entender o futuro da Igreja. Interpretação de Apocalipse 17. A interpretação de Apocalipse 17 é fundamental para entender a conexão entre as profecias bíblicas e a profecia de São Malaquias. Este capítulo descreve uma figura enigmática, a grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas, uma metáfora frequentemente associada a cidades ou sistemas políticos corruptos. O versículo 9 menciona que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, fazendo uma clara alusão à cidade das 7 colinas, que é reconhecida como Roma. Essa cidade, com sua rica história e papel central na tradição cristã, levanta questões sobre a natureza do poder e a corrupção que pode existir dentro de instituições sagradas. A interpretação de que a grande prostituta representa tanto a corrupção política quanto a moral dentro da Igreja é um tema recorrente entre os estudiosos. Essa análise é importante, pois conecta as visões de Malaquias sobre o último Papa com as advertências encontradas em Apocalipse, criando um quadro de alerta sobre a moralidade da liderança e a necessidade de vigilância espiritual. Nos versículos seguintes de Apocalipse 17, a descrição dos 7 reis e da besta que aparece no texto adiciona uma camada de complexidade à interpretação. Muitos acreditam que esses reis representam diferentes regimes ou lideranças ao longo da história que se opuseram à verdade divina. A conexão com a profecia de São Malaquias sugere que o próximo Papa pode, de alguma forma, estar entrelaçado com esses reinos, enfrentando forças que buscam desestabilizar a Igreja. Aprofundando-se na interpretação, é possível argumentar que Apocalipse 17 não apenas prevê a corrupção, mas também a necessidade de renovação e purificação. O que se espera é que, mesmo em meio a tribulações, a Igreja seja capaz de se reencontrar com seu propósito original. Essa mensagem de esperança é crucial, pois oferece um caminho para a reflexão sobre como a Igreja pode superar suas falhas e retornar à sua essência. Portanto, a análise de Apocalipse 17 não deve ser vista apenas como uma advertência,
mas também como um convite à introspecção e à busca de um caminho mais autêntico de fé. Essa reflexão é particularmente relevante no contexto atual, onde muitos buscam entender a relevância da Igreja e a necessidade de uma liderança que ressoe com os desafios contemporâneos. A Grande Tribulação e o Oitavo Rei. A discussão sobre a Grande Tribulação e a figura do Oitavo Rei é uma parte crucial da análise das profecias relacionadas ao último Papa. Segundo a tradição, a Grande Tribulação é um período de grande sofrimento e provação que precede o fim dos tempos. Essa ideia é apoiada por Mateus 24:21, que adverte sobre a intensidade dessa tribulação, afirmando que nunca houve algo semelhante desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A figura do Oitavo Rei, ligada ao próximo Papa, é frequentemente interpretada como um potencial anticristo ou um líder que surgirá em tempos de crise. Essa associação é alarmante para muitos, pois sugere que o próximo Papa possa não apenas enfrentar desafios externos, mas também se tornar um símbolo de uma luta interna dentro da Igreja. A ideia de que ele possa ser um líder que se afasta da verdadeira mensagem do Evangelho levanta questões profundas sobre a natureza da liderança espiritual e as responsabilidades que vêm com ela. Muitos estudiosos e teólogos se debruçam sobre as implicações da figura do Oitavo Rei. Algumas interpretações sugerem que esse líder pode ser alguém que aparenta ser um salvador, mas que, na verdade, levará a Igreja a uma nova forma de apostasia. Essa visão é preocupante, pois implica que a voz da verdade pode ser distorcida em tempos de grande desespero e incerteza, o que faz com que os fiéis se perguntem como discernir entre a verdade e a falsidade. Além disso, a relação entre o próximo Papa e a Grande Tribulação é frequentemente discutida em círculos religiosos. A expectativa é que, assim como os líderes do passado enfrentaram perseguições e desafios, o próximo Papa também terá de navegar em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Essa realidade contemporânea faz com que muitos se sintam ansiosos, mas também os encoraja a permanecer firmes em sua fé, mesmo diante da adversidade. Por fim, a conexão entre a Grande Tribulação e a figura do Oitavo Rei é um convite à vigilância e à conexão com os sinais dos tempos. Refletir sobre os sinais dos tempos é uma prática que ressoa profundamente nas tradições cristãs. A ideia de que eventos contemporâneos podem ser indícios do cumprimento de profecias antigas é uma crença que tem ganhado força nas últimas décadas. Quando falamos sobre a profecia de São Malaquias e o último Papa, é natural que se busque uma conexão com os eventos atuais. A Bíblia, em Lucas 21:28, nos convida a levantar a cabeça, pois a redenção está próxima. Essa passagem nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza e tribulação, há uma esperança inabalável que deve ser cultivada. Os sinais dos tempos incluem não apenas eventos políticos e sociais, mas também movimentos espirituais que agitam o coração da humanidade. A crescente desilusão com as instituições e a busca por respostas mais profundas refletem uma ânsia por algo maior. Muitas pessoas se questionam sobre o futuro da Igreja e do mundo, e como a figura do próximo Papa se encaixa nesse quebra-cabeça. A profecia de São Malaquias sugere que este Papa estará em meio a grandes tribulações, o que pode ser um sinal de que estamos vivendo um período de transição e transformação. A atualidade também é marcada por crises e conflitos que parecem se intensificar. A instabilidade política, as guerras e as divisões sociais podem ser vistas como ecos das previsões bíblicas. Neste cenário, a figura do último Papa como um líder que enfrentará esses desafios se torna ainda mais pertinente. A conexão com os sinais dos tempos nos leva a questionar se estamos preparados para reconhecer e responder a essas mudanças. O chamado para a vigilância, presente em várias passagens bíblicas, também se aplica a nós hoje, à medida que navegamos por tempos incertos. Além disso, a tecnologia e a globalização têm criado um mundo interconectado, onde as informações circulam rapidamente. Isso pode amplificar a percepção de que os sinais estão se manifestando em escalas maiores e mais rápidas. Quando falamos sobre a profecia do último Papa, também devemos considerar
como a comunicação instantânea pode influenciar a forma como as pessoas interpretam eventos. A facilidade de acesso à informação pode levar a uma maior conscientização sobre questões espirituais, mas também pode gerar confusão e desinformação. Por fim, a conexão com os sinais dos tempos nos leva a refletir sobre a importância da espiritualidade em nossas vidas. Em um mundo tão tumultuado, muitos buscam significado e propósito. A expectativa em torno da figura do último Papa pode ser vista como uma busca por esperança em meio à adversidade. É uma oportunidade para cada um de nós examinarmos nossas próprias crenças e valores e nos prepararmos para o que está por vir. A mensagem de Lucas 21:28 nos encoraja a manter a fé, mesmo quando os sinais ao nosso redor parecem alarmantes. Conclusão. A reflexão sobre a profecia de São Malaquias, os sinais dos tempos e a grande tribulação nos proporciona um espaço para o diálogo e a busca por respostas. A conexão entre esses elementos não é apenas uma questão de interpretação teológica, mas também um convite à ação e à vigilância. A fé, a esperança e a comunhão são fundamentais enquanto nos preparamos para o que está por vir. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta jornada. E a prontidão espiritual pode ser a chave para enfrentarmos os desafios do futuro com coragem e determinação. Enquanto exploramos as profundas implicações da profecia de São Malaquias e as referências em Apocalipse, é essencial refletir sobre o que isso significa para nós hoje. O que você acha que o futuro reserva para a Igreja e para o mundo? A cada dia, sinais estão se intensificando e é crucial estarmos vigilantes, como nos ensina Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Será que a vinda do último Papa está mais próxima do que imaginamos? E como isso se conecta com as promessas que encontramos nas Escrituras? Em um mundo repleto de incertezas, é nosso dever buscar a verdade nas palavras de Deus e discernir os tempos. Se você está tão intrigado quanto nós, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Quais são suas reflexões sobre a profecia do último Papa? A sua voz é importante. Continue conosco nessa jornada de descoberta e fé. Afinal, juntos podemos entender melhor os sinais dos tempos e o que eles significam para a nossa vida espiritual. Até o próximo vídeo.